Vamos ler o livro de Efésios. Vamos ler o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória e da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Os irmãos podeis sentar, irmãos. Meus amados irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 8, nós vemos já ali o início das consequências do pecado de Adão e Eva, onde ali começou a brotar no coração daquele casal o medo, o desejo de se esconder de Deus, de fugir de Deus, de ir na contramão do caminho do Senhor, da vontade de Deus. Lá ele reconheceu um em relação ao outro que estavam nus. E assim o homem lá, o primeiro Adão, o primeiro casal, trouxe maldições a todos os homens. A Bíblia diz que o pecado veio por um, e com o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. De forma que o pecado que veio ao coração do homem tornou-se para ele em um laço, tornou-se para ele em uma prisão, onde o homem não tem mais condições por si mesmo de libertar-se dessa opressão do pecado. Mas desde a antiguidade, ou desde os tempos eternos, Deus resolveu entregar o seu Filho por nós. Deus resolveu dar o seu Filho Jesus para a salvação de todos os homens. E aqui a palavra de Deus diz que através de Jesus Cristo, nós seríamos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação que Deus planejou para o seu povo, para a sua igreja e para os homens em geral, era uma salvação que traziam bênçãos espirituais sobre a vida humana. Isso não significa que um cristão, um crente, um servo de Deus, não passe dificuldades, problemas, não tenha tristezas, decepções, mas a verdade é que as circunstâncias que envolvem a vida de um crente, todas elas devem concorrer para o bem desse crente, para o crescimento espiritual desse crente. Porque Deus veio nos prometer algo muito maior do que bênçãos materiais, do que bênçãos terrenas. Ele veio e propôs para nós
bênçãos espirituais, porque esse era o grande problema do homem. O homem estava espiritualmente morto e espiritualmente apartado de Deus e espiritualmente pobre de bênção. Não tinha nada para ele, a não ser a condenação e o desprezo eterno. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus, o Pai, ele começa a agir em função do homem. E o versículo 3 ao 6 nos mostra essa ação divina em relação ao homem. Do 7, o 8, vai mostrar a relação do filho, as consequências da ação do filho em relação às nossas vidas. Mas aqui está dizendo que nele ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O versículo 4, ele fala que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado por ele, pela presciência, sabia que os homens iriam cair. É interessante porque existe uma doutrina chamada de calvinismo, onde ela diz que Deus determinou a queda do homem. E Deus, por determinar a queda do homem, determinou também a vinda de Jesus para salvar esse homem. Parece uma confusão, né? Deus determina para o homem cair, depois determina para o homem ser salvo. Mas essa doutrina, ela está equivocada. Na verdade, Deus sabia que o homem ia cair. E mesmo assim, Deus resolveu criar o homem, mesmo sabendo disso. Porque Deus, de antemão, já havia resolvido em seu coração dar o seu filho para a salvação, para a elevação desse homem que estava caído, que iria cair, que iria se perder, que iria conhecer o mal. E Deus então viu que muitos iriam se perder por não crer. Mas os que crescem não iam apenas ser criaturas dele como Adão, mas se tornariam, já que ele ia dar o seu filho por eles, se tornariam agora filhos dele. Então Deus não teria mais só um filho para amar e ser amado por ele, mas teria uma multidão de filhos e filhas que iriam louvar, que iriam adorar, que iriam glorificá-lo, que iriam buscá-lo. Por toda a vida e por toda a eternidade, ele teria essa família aumentada exponencialmente em milhares e milhões. E ele então, por isto, resolveu a si mesmo criar o homem, mesmo sabendo dessa condição que o homem iria cair em pecado, que o homem iria se corromper. Então Deus, ele pesou na balança e resolveu ainda assim criar os homens. Mas essa doutrina calvinista, ela diz que existe as bênçãos que são comuns aos homens, a graça que é comum aos homens. E essa graça que é comum é a graça da chuva, por exemplo. Deus, ele não coloca chuva só na casa dos crentes, só naqueles que precisam, os servos dele. Deus não manda o sol só para os justos. Ele manda sol para justos e injustos. E muitos dos injustos são até prosperados por Deus. Muitos dos bens, dos talentos, do aprendizado, do intelecto, das facilidades, das experiências que o homem tem, das facilidades que o homem tem, muitas dessas bênçãos vêm de Deus. E ele diz, isso é para todos os homens. Mas existe uma bênção comum, melhor, uma bênção especial. E essa bênção especial, ela diz respeito à salvação. Não é para todo mundo, é só para um grupo seleto. Essa bênção especial seria só para aqueles que Jesus Cristo iria morrer por eles. A este Jesus, Deus o Pai, elegeu
elegeu para que eles obtivessem a vida eterna, para que eles se arrependessem, e para isso ele enviaria o seu Filho Jesus. Primeiro ele elege, depois ele dá o seu Filho Jesus, ele elege, depois vai ver como é que faria. Isso na concepção calvinista. Ele elege a eternidade, o homem, para ser salvo, e depois ele vai ver como solucionar o problema de levar um homem pecador, perdido, cheio de pecado, para o céu para passar a eternidade com ele. Aí então ele pega e diz, só tem um jeito, é meu filho morrer por estes que eu elegi. E aí, irmãos, Jesus ele se torna apenas um meio, e não o começo e o fim. É só um meio que Deus utilizou para que a eleição pudesse ser possível. Mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que se Deus foi capaz de trazer essa bênção comum, essa graça comum aos homens, todos eles, como não? Ou como ele iria negar essa bênção especial a estes homens por um todo? Como Deus iria restringir essa bênção especial para alguns, negando essa bênção especial para todos? Como Deus, irmãos, que está preocupado em um homem ter talentos, ter bens, ter chuva, ter sol, e não estaria preocupado em um homem passar a eternidade no inferno? E não trazer meios necessários para que todos pudessem igualmente crer em Jesus e ser salvo e ir para o céu. Então, esse Deus calvinista não é um Deus coerente com a sua justiça, não é um Deus coerente, irmãos, com a sua própria concepção de santidade, porque assim ele estaria trazendo alguns benefícios que não seriam eternos, seriam temporais para alguns ou para todos, mas os benefícios espirituais eternos só para alguns. Por que ele iria negar esse bem a todos? Por que ele iria trazer esse benefício espiritual eterno apenas para alguns? Não tem sentido não, irmãos, porque não faz parte do caráter de Deus isso. Mas, nós lendo o texto como ele é, nós podemos entender o que ele quer dizer com eleição e com predestinação. Veja só o versículo 4. Como também nos elegeu nele. Nele quem? Jesus. Então note que nós não fomos eleitos primeiro, para depois ele resolver mandar Jesus. Na verdade, ele elegeu Jesus como a pedra angular, como a principal pedra de esquina da salvação. Ele elegeu Cristo antes da fundação do mundo para ser o Salvador de todos os homens. E elegendo Cristo, ele elegeu todos aqueles que iriam aceitar Cristo como Salvador. Todos os que estavam em Cristo, porque estavam em Cristo pela fé, também estavam eleitos. Ou seja, no instante em que ele elege o Filho, ele elege todos aqueles que pela fé iriam crer em Jesus. Porque também Jesus Cristo iria tomar o lugar destes que estavam perdidos. Ou seja, a eleição é do Filho. E, logicamente, todos os que estivessem no Filho também receberiam a justificação de seus pecados. Porque esse Jesus que Deus elegeu para ser a principal pedra de esquina da salvação de cada um de nós, era o mesmo Deus, ou era o mesmo Senhor, melhor, esse Deus que elegeu Jesus Cristo para a salvação de todos os homens, consequentemente, por ter visto Cristo, melhor, nós pagando os nossos pecados na cruz, embora fosse o seu Filho,
ele também conseguiu ver no seu Filho a dádiva da salvação para cada um de nós. Ele conseguiu ver em nós a vida do seu Filho Jesus. Então, à medida em que ele elege o seu Filho, ele elege todos aqueles que pela fé iriam estar em Jesus Cristo. Sendo que esse fato na eternidade, irmãos, para Deus não é uma coisa temporal. Ou seja, quando Deus elege a Cristo Jesus, aí ele vai esperar um tempo que a gente nasça, que a gente peque, que a gente creia, que a gente seja salvo. Não, quando ele nos elege em Cristo Jesus, ele já estava vendo nós crendo, ele já estava vendo nós aceitando Cristo como nosso Salvador, ele já estava vendo nós indo para o céu, ele já está vendo nós sendo glorificados, ele já está vendo nós, cada um de nós, na presença dele. Então, para Deus não tem esse espaço de tempo. Quando ele resolveu eleger Cristo, então ele viu todos aqueles que iriam crer em Jesus e eleitos também, porque ele elegeu o seu Filho. Então, ele não elegeu homens individualmente e depois dá o seu Filho Jesus, porque aí Jesus não seria a causa da salvação, seria só o meio. Entende? A salvação, a causa, seria o decreto. Seria a eleição de cada um de nós. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que ele elegeu Jesus para ser a causa da nossa salvação. E pela fé, pela presciência melhor, ele viu os que iam crer. Ele viu os que estariam em seu Filho. E com estes, ou tomou estes com Cristo, juntamente elegeu eles para a eternidade. Note que ele diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Agora, note que ele não está elegendo nós, você e eu, ele não nos está elegendo para ser salvo. Veja o texto. Ele não está nos elegendo para ser salvo, para a salvação. Porque à medida em que ele nos vê em Cristo para a eleição, nós já estamos salvos. Não é? Pela fé. Então, à medida em que Deus olhou para Cristo e o elegeu, nós já estávamos em Cristo e por isso salvos. Agora, o para que cada um de nós Deus viu, né, em Cristo Jesus, qual foi o motivo da predestinação, da eleição, para sermos irrepreensíveis, para sermos santos diante dele em amor. Então a eleição foi de Jesus. E ele nos toma agora como eleitos nele, Jesus, e nos enxerga, ou melhor, e faz isso com uma motivação. Ele nos toma em Cristo Jesus e diz, esse aqui está salvo. Agora, para que eu fiz isso? Para que eles sejam irrepreensíveis, para que eles sejam santos, para que eles estejam diante de mim em amor. Né? Porque quando ele nos elege em Cristo, já há salvação. Então, a santificação e nós sermos irrepreensíveis diante dele, não seria com medo do inferno, com medo da condenação, com medo do juízo. Não. Nós estaríamos diante dele irrepreensivelmente em amor. Não seria mais por motivo egoísta. A nossa santificação seria por motivos de gratidão, de amor, por ele ter nos eleito em seu Filho Jesus. Então a eleição é com base na presciência de Deus. Deus elege o seu Filho, pela presciência ele viu todos os que iriam ser salvos, e então predetermina que todos estes sejam santos, sejam irrepreensíveis e venham, através da santificação, adquirir a imagem do seu Filho amado. As características